O que é justiça climática? As mudanças climáticas chegaram. Entre ondas de calor que causam recordes de temperatura no Rio Grande do Sul e chuvas que causam grandes alagamentos na Bahia, muitos de nós já estão sentindo na pele os efeitos da ação humana no clima. Mas isso não significa que os danos causados e a responsabilidade pelos eventos climáticos extremos sejam distribuídos igualmente. Infelizmente, está cada vez mais claro que, caso nada seja feito, os mais afetados serão aqueles que menos contribuíram para a crise. Ao contrário do que vemos em outros seres vivos, os humanos apresentam uma variação muito grande no tamanho do impacto que causam a seu ambiente. As emissões de carbono não são exceção. Diferentes países, classes sociais e estilos de vida apresentam níveis de emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa muito diferentes entre si. Pensando nisso, pesquisadores já tentaram calcular qual a responsabilidade que diferentes países têm pela emergência climática. Um exemplo é esse trabalho publicado na Lancet Planetary Health. Eles calcularam quanto gás carbônico cada país poderia emitir baseado no tamanho da sua população e compararam com quanto de fato foi emitido para saber qual a parcela de responsabilidade que cada país tem pelo excesso de gás carbônico na atmosfera. O resultado é esse aí que você vê na tela. Os Estados Unidos sozinhos são responsáveis por quase metade do excesso de emissões, seguido pela União Europeia com pouco mais de 1/4 e pelo resto do norte global. Os países do sul global emitiram apenas 8% do excesso. Talvez você esteja percebendo uma relação entre a riqueza de um país e as emissões de gás carbônico. Esse gráfico do Our World in Data ajuda a visualizar isso. Ele mostra que a metade mais rica dos países emite 86% do carbono, enquanto a metade mais pobre fica apenas com 14% das emissões. Desde a década de 1990, pesquisadores e ativistas apontam que os países do norte global enriqueceram através da exploração de recursos naturais e degradação do meio ambiente dos países do sul. Ou, como colocado pelo sociólogo James Rice, o desenvolvimento histórico do norte e seus níveis atuais de produção e consumo dependem de um subsídio socioecológico imposto aos países do sul. Esse subsídio refere-se ao pagamento insuficiente e, às vezes, ao saque explícito dos recursos naturais e da força de trabalho dos países do sul. Um relatório da ONG EJOUT explora em detalhes essa relação e aponta que é impossível separar essa desigualdade do colonialismo que marca a história mundial. Também aponta o papel das dívidas externas, que levam países do sul a degradar seus biomas para produzir commodities enquanto tentam quitar essas dívidas. Para os autores, o norte já gastou a maior parte do seu saldo de carbono e os níveis de produção e consumo desses países são insustentáveis a longo prazo. Eles concluem que hoje o norte possui uma dívida climática com os países do sul. Já houve tentativas de quantificar essa dívida. Um artigo publicado na PNAS em 2008 fez esse exercício e chegou à conclusão que os valores são muito maiores do que 1,8 trilhões de dólares que os países pobres possuem em dívida externa com os países ricos. A EJOUT também já criou um atlas mostrando quais países são credores e devedores dessa dívida climática, mostrados em tons de azul e laranja, respectivamente. Alguns países desenvolvidos também mascaram suas emissões, exportando-as para os países mais pobres. Isso acontece porque muitas das formas de medir as emissões de um país levam em consideração apenas o carbono emitido na produção de um produto, e não no seu consumo. Dessa forma, é possível um país possuir níveis altíssimos de consumo, deixando que quem pague a conta climática seja outro. Por exemplo, um celular produzido na China, que vai ser vendido e usado nos Estados Unidos, seria contabilizado na China, mesmo que quem vá desfrutar desse produto esteja nos Estados Unidos. Mas hoje já é possível medir as emissões por consumo, e quando isso é feito, vemos que 22% das emissões mundiais vêm de produtos produzidos em um país, mas consumidos em outro. A escolha dos países no exemplo não foi acidental.
Esse mapa produzido pela Carbon Brief deixa bem claro que Estados Unidos e China são, respectivamente, o maior exportador e maior importador de carbono do mundo. Apesar da grande quantidade de carbono transferido nessas relações, devido ao tamanho de suas populações, o impacto dessas transferências nas emissões totais dos dois países é pequeno. Já alguns outros lugares, como Suíça, Singapura e Hong Kong, podem ter suas emissões per capita duplicadas ou até triplicadas quando as emissões por consumo são contabilizadas. Apesar de a análise por países ser muito reveladora em alguns sentidos, ela pode escolher outra forma de desigualdade, a de classe. Mesmo dentro de um mesmo país, é evidente que os muito, mas muito ricos são responsáveis por uma parcela muito maior das emissões de carbono. De acordo com o relatório do Oxfam, os 10% mais ricos do mundo emitiram 52% do gás carbônico, enquanto 50% mais pobres emitiram apenas 7%. O 1% mais rico sozinho emitiu 15% do carbono mundial. E essas desigualdades estão se aprofundando. Os 5% mais ricos são responsáveis por 37% do crescimento nas emissões entre 1990 e 2015, enquanto os 50% mais pobres apenas por 6% desse crescimento. A relevância dessa desigualdade fica clara quando pensamos em como ela se relaciona com os objetivos que temos para a proteção do planeta. O 1% mais rico emite mais de 30 vezes o que deveria para mantermos o aquecimento do planeta dentro do limite de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, como estabelecido no Acordo de Paris. Já os 50% mais pobres, bem, as emissões deles já estão abaixo do necessário. Em português claro, os bilionários e milionários são de longe os maiores responsáveis pela emergência climática. Também podemos pensar na responsabilidade pela emergência climática olhando para as empresas. Análises da Climate Accountability mostraram que 35% das emissões de carbono entre 1965 e 2018 podem ser ligadas a apenas 20 empresas, todas do ramo de combustíveis fósseis, incluindo carvão, petróleo e gás, e da produção de cimento. A maior poluidora é a Saudi Aramco, responsável por mais de 4% das emissões no período. Uma empresa brasileira aparece nesse ranking. Em 20º lugar está a Petrobras, com pouco mais de 0,5% das emissões mundiais no período. Da mesma maneira que diferentes países têm contribuições diferentes para as mudanças climáticas, eles também serão afetados de forma diferente por elas. Isso pode acontecer tanto por questões geográficas, como ilhas de altitude muito baixa, que por isso ficam muito vulneráveis à elevação do nível do mar, quanto por questões socioeconômicas, que levam países mais pobres a terem uma menor capacidade de se adaptar às mudanças e de se reconstruir após eventos extremos. A Notre Dame Global Adaptation Initiative produz um ranking tentando avaliar essas duas dimensões para determinar quais países serão os mais impactados. De acordo com eles, os países mais preparados para as mudanças climáticas são a Noruega, Nova Zelândia, Finlândia e Suíça, enquanto na outra ponta do ranking se encontram Chad, República Centro-Africana, Eritreia, Guiné-Bissau e República Democrática do Congo. O Brasil se encontra na 94ª posição, próximo a outros países latino-americanos, como Peru, México, Paraguai e Colômbia. Estamos na posição 64 no ranking de vulnerabilidade aos eventos climáticos. O que nos puxa mais para baixo é a posição 126 no ranking de capacidade de adaptação a eles. Mas, assim como na questão das responsabilidades, não podemos analisar as vulnerabilidades apenas em nível de país. Dentro de um mesmo país, as dinâmicas de classe, raça, gênero e idade podem deixar alguns segmentos da população mais vulneráveis do que outros. Um relatório de 2017 do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais mostra como pessoas mais pobres são as mais afetadas pela emergência climática de 3 formas diferentes. Primeiro, elas estão mais expostas aos efeitos do clima, como populações mais pobres sendo obrigadas a viver em regiões sujeitas a deslizamentos ou alagamentos. Segundo, mesmo se tiverem o mesmo nível de exposição ao evento, elas estão mais suscetíveis a seus efeitos,
como pessoas em uma casa sem ar-condicionado sofrerão muito mais com uma onda de calor do que uma pessoa que conte com um equipamento. E terceiro, populações mais pobres têm uma menor capacidade de se recuperar do dano causado. Imagine como é mais fácil se recuperar depois de perder todos os seus bens em um alagamento se você tiver uma conta bancária bem recheada. Esse mesmo relatório aponta para a existência de desigualdades raciais, indicando que, na América Latina, por exemplo, indígenas e negros são muito mais afetados pelos eventos climáticos extremos. Podemos falar também na existência do racismo ambiental, que muitas vezes leva povos tradicionais a ter seu estilo de vida destruído para promover uma forma predatória de desenvolvimento. Muitos estudos também buscaram entender o impacto do gênero na vulnerabilidade aos eventos climáticos extremos. A Carbon Brief revisou muitos desses estudos e mostrou que 69% deles indicam que as mulheres serão mais afetadas pela emergência climática, 23% apontavam maior vulnerabilidade dos homens e 9% não relatavam diferenças. Quando esses estudos são separados por qual efeito eles tentam prever, é possível observar que os homens são mais vulneráveis apenas à transmissão de doenças infecciosas causadas por eventos climáticos extremos. As mulheres, por outro lado, são as mais atingidas em termos de morte e ferimentos, insegurança alimentar, doenças psiquiátricas e saúde reprodutiva. A conta paga pelos jovens também será maior do que a dos mais velhos. Um artigo publicado na revista Science estimou que uma pessoa que nascer na década de 2020 será exposta a até 7 vezes mais eventos climáticos extremos no decorrer da sua vida do que uma que nasceu na década de 1960. Os jovens também terão que se esforçar bem mais do que os mais velhos para conseguir manter o planeta dentro do limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. De acordo com a Carbon Brief, crianças nascidas hoje terão que emitir 8 vezes menos carbono que seus avós se quisermos alcançar a meta. Um perigo que se esconde em tudo o que foi discutido até aqui é a possibilidade da formação de um ciclo vicioso que aprofunde cada vez mais as desigualdades já existentes. Citando mais uma vez o relatório do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais. Entre 1995 e 2015, os países ricos perderam apenas 0,2% do seu PIB para desastres climáticos. Já entre os países mais pobres, essas perdas chegam a 5%. Basicamente, a maior exposição e vulnerabilidade dos grupos desfavorecidos aos eventos climáticos gera uma maior perda de bens e de renda, que, por sua vez, aumenta a desigualdade, gerando maior exposição e vulnerabilidade. Vale lembrar que a própria desigualdade leva a maiores emissões de gases estufas, o que aumenta os eventos climáticos extremos, reforçando ainda mais o ciclo. O relatório também aponta a existência de um ciclo vicioso que atinge as minorias raciais, usando como exemplo o caso do furacão Katrina, que atingiu a região de Nova Orleans, Estados Unidos, em 2005. Eles mostram que o investimento mais baixo em bairros de maioria racializada dificultou a sua recuperação depois do desastre, sendo que a lentidão da recuperação foi usada para justificar uma redução ainda maior dos investimentos, criando um ciclo vicioso. O setor privado também já se prepara para retirar os investimentos dos países que estão em maior risco. A agência de classificação de riscos Standard & Poor's já publicou em 2014 um relatório indicando em quais países seria mais arriscado investir devido às mudanças climáticas. Isso pode levar os países mais vulneráveis a ter o acesso ao crédito dificultado e assim endividar mais uma vez exacerbando as desigualdades. Constatar o problema é apenas o primeiro passo. Em seguida, temos que pensar em como corrigir essas injustiças. O primeiro passo é óbvio: conter a emergência climática. Alguns dos efeitos da destruição do planeta já são inevitáveis, mas se conseguirmos manter o aquecimento dentro do limite de 1,5 graus, ainda é possível evitar os efeitos mais graves. Mas o plano para alcançar esse objetivo precisa levar em consideração os interesses das pessoas mais vulneráveis. É o conceito conhecido como Just Transition, transição justa em uma tradução livre.
Por exemplo, ao substituir as fontes de energia fóssil por renováveis, é necessário garantir de alguma forma a subsistência e reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores do ramo. Pode parecer algo óbvio, mas o que não faltam são falsas soluções que recebem bastante atenção na mídia e governos que, na verdade, só aprofundam as desigualdades. É impressionante o tesão que rico tem em salvar o planeta ganhando dinheiro. É impressionante, cara! Outros princípios também já surgiram nos debates sobre justiça climática e podem nortear o processo de transição. Por exemplo, o princípio do poluidor-pagador, que estabelece que todos os custos gerados pela poluição devem ser arcados por quem poluiu. Isso não deveria ser óbvio? Pois é, deveria. Também existe o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que estabelece que todos possuem responsabilidade sobre o meio ambiente, mas aqueles que têm maior capacidade devem assumir uma responsabilidade maior nas ações de proteção. Além dessas medidas de mitigação, é preciso atuar para garantir a adaptação, dando uma atenção especial às comunidades mais carentes e, como já vimos, o Brasil não está se saindo muito bem nisso. Outra estratégia que está sendo usada são os litígios climáticos, ou uso de práticas jurídicas para promover o avanço das lutas contra a emergência climática. Um exemplo dessa estratégia em ação foi a da organização ambiental holandesa Milieu Defense contra a petroleira Shell, que resultou em uma condenação da empresa em maio de 2021 e a obrigação de redução das emissões em 45% até 2030. Não podemos esquecer do papel importantíssimo que os movimentos sociais têm desempenhado tanto em protestar contra as injustiças quanto em construir alternativas. Mas para de fato enfrentar essas injustiças, pode ser necessário enfrentar as suas causas mais fundamentais, que se encontram no próprio sistema capitalista, como foi apontado pelo jurista Silvio Almeida em sua coluna na Folha de São Paulo. Ações necessárias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas não se reduzem ao plano moral, dependem de transformações no nível da economia política. O dilema é que estamos diante da duríssima realidade de que a destruição do meio ambiente está em conexão com a reprodução das formas sociais do capitalismo, cuja racionalidade não leva em conta a possível eliminação da vida na Terra. Quando enxergamos isso, fica fácil entender, porque um dos slogans mais usados por aqueles que lutam pela justiça climática é: mude o sistema, não o clima. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @Lente Vermelha. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o Lucas, que manda para Shari a mensagem que segue. Querida Shari Simpson, mais conhecida como Mozão. Se você ganhasse R$1 para cada sorriso, gargalhada e outros sentimentos positivos que gera em mim, você seria a pessoa mais rica da Terra. Estar com você é isso. É ser rico de amor, de companheirismo, de alegria e palhaçada. Tenho convicção que, desse jeito, chegaremos fácil aos 100 aninhos juntos. Te amo muito. Valeu, gente! Beijo!